Vamos trazer aqui a Isabel Mega para a gente analisar essa manifestação. Isabel, a gente nota aí que a mobilização foi mais intensa do que em protestos recentes do bolsonarismo. Tinha muita gente na rua, mas tem algumas ausências também que gritaram bastante. A gente trouxe ao longo do fim de semana até uma informação a respeito da repercussão que a falta de governadores como Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado pesou ali no bolsonarismo. A receptividade desse vácuo ali foi bastante ruim também, né? Bem-vinda de volta. E um silêncio desses governadores, Clarissa, só para pegar esse finalzinho do VT do Bruno, eu queria só chamar a atenção para o Nicolas, porque o Nicolas tinha sido muito cobrado porque tinha se ausentado nos últimos atos, ele tinha um compromisso de família, um casamento, não foi, e agora escolheu logo o palco da Avenida Paulista para participar e ajudar a inflamar a plateia. Então, se lá atrás ele foi ausente, agora ele está mais do que presente e, sobretudo, depois de uma semana em que se levantou uma certa rusga entre ele e Eduardo Bolsonaro. Então, a ida dele é para tentar também mostrar que há uma união nesse momento dele com a família Bolsonaro. É claro que as ausências chamam muito a atenção. O governador de São Paulo, como o nosso repórter estava contando na reportagem, tinha um procedimento médico já marcado, mas que vem, de certa forma, a calhar como uma justificativa para não ir. O que dá para a gente observar é que esse ato, que vem depois do tarifaço de Donald Trump, tinha um peso a mais para a presença dos governadores, porque nos seus estados eles enfrentam muita pressão dos setores produtivos. Tanto é que alguns se lançaram na frente do governo federal, já com medidas de crédito. Dá para a gente citar Goiás, dá para a gente citar o próprio estado de São Paulo, de socorro a esses empresários. Então, você subir nesses palanques passa uma imagem de que você está, de alguma forma, endossando um discurso que é favorável a Donald Trump. Tanto é que apareceram bandeiras dos Estados Unidos em um ato que era para ser patriótico pelo Brasil, uma espécie de incoerência nisso também, em que você vê uma parcela do bolsonarismo que está muito dividida entre estar com o Eduardo e apoiar o que ele faz, independente dos efeitos disso, e outra parcela que se vê de uma maneira um pouco mais crítica, porque entende que essa articulação de Eduardo Bolsonaro trouxe prejuízos ao Brasil. E os governadores sabem muito bem o quanto que é significativo a gente pensar em como que será pesado para os nossos setores que ainda não conseguiram uma exceção diante do tarifaço de Donald Trump, que é provocado por motivações políticas. Então, isso ajuda a gente a explicar um pouco o porquê dessas ausências e com uma crítica muito colocada por Silas Malafaia, que foi justamente quem organizou boa parte desses atos, é quem estava em cima desses carros de som na Avenida Paulista, inflamando o público e não deixou de dar ali uma indireta, bem direta aos governadores, dizendo que Bolsonaro é insubstituível e questionando, né, cadê aqueles que se pretendem ter algum tipo de papel de sucessão de Jair Bolsonaro? Eles não estavam ali. Uma referência bastante clara aos governadores de direita que tentam disputar esse espólio político do bolsonarismo, em que em outros momentos, quando Bolsonaro tinha permissão de ir a esses atos aos finais de semana, eles estavam lá junto de Bolsonaro. Agora, um outro ponto é a gente pensar também na massa de mobilização que eles conseguem criar nas ruas. Eles adotaram uma estratégia de fazer protestos em diferentes cidades do Brasil, não somente capitais, alguns estados também tiveram registros desses atos em cidades do interior, com bastante capilaridade e mostrando que mesmo sem Bolsonaro subindo no palanque, Bolsonaro tem força política para mover essas pessoas. E aí, independente do número, se é um número da USP, que é diferente do número do Poder Data, mas na margem de erro a gente dá para estabelecer uma média ali de 40 mil pessoas, numa margem de erro entre um dado e outro,
é um número bastante significativo. Se você pensar 37 mil, já é algo muito significativo. Pensando nos quase 60 mil do Poder Data, ainda mais. Ficando na média, ainda assim, mostra que tem um engajamento político muito forte, apesar do bolsonarismo ter se atrelado a uma pauta que é anti-Brasil, no sentido de que está trazendo prejuízo para os nossos setores. Clarissa. E vale a gente lembrar, né, Isabel, que embora você tenha determinadas ausências, você tem também algumas presenças simbólicas. Eu destacaria aqui o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que vem trabalhando ali para se aproximar do bolsonarismo e, quem sabe, até mesmo atrair com mais intensidade parte desse eleitorado para os seus projetos futuros. Estava lá, firme e forte, participando da manifestação. Mas vou seguir aqui, Isabel, falando um pouco sobre essa questão do tarifaço e como a briga com Donald Trump entre o Brasil e Estados Unidos impacta também não só nessa manifestação, mas em toda a mobilização do governo federal.